Estou falando aqui esses dias sobre como saber a vontade de Deus. Ontem eu fiz apenas uma introdução ao assunto, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu me encontrei, né, então, com Cristo. E eu falei uma coisa importante ontem, queridos, que se nós queremos saber a vontade de Deus, isso não é possível sem que primeiro, né, nós nos tornemos amigos de Deus. Esse foi um dos pontos que eu coloquei ontem aqui, como eu disse que são vários passos que nós temos que seguir. Não existe sequência lógica, mas existe um primeiro passo importante. E esse um primeiro passo inicial, como eu expliquei, é justamente nos tornarmos amigos de Deus. E por que eu falei isso ontem? Porque Deus não vai revelar a sua vontade, os seus segredos para pessoas estranhas, para quem não tem relacionamento com Ele, né? Esse foi o ponto importante que eu destaquei já no primeiro dia. E se esse é o ponto mais importante, então hoje vamos falar sobre essa questão da amizade com Deus. É possível ser amigo de Deus? Se é possível, como eu me torno um amigo de Deus? Será que eu já não sou um amigo de Deus? Talvez você se pergunte, né? No caso, e talvez para muitos aqui, eu tenho certeza que essa resposta é afirmativa. Mas nós sabemos que existem níveis de amizade. Amizades mais chegadas, amizades mais distantes e assim por diante. Qual é o nível da nossa amizade com Deus? Como nós podemos mexer nessa questão de ser um amigo de Deus? Então tudo isso é uma prosa para hoje. Tornando-se um amigo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu separei um texto aqui da epístola do apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 23. Ele diz assim, ó: E se cumpriu a escritura que diz: E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado como justiça para ele, e foi chamado amigo de Deus. Esse vai ser o nosso texto base para a prosa de hoje. Eu queria começar contando para vocês uma história que aconteceu comigo há bastante tempo atrás, no primeiro ano da minha conversão, para ser bem exato. E ela é importante para você entender essa questão da vontade de Deus. Um dia eu cheguei para um culto de oração na nossa igreja, e a nossa igreja tinha uma sacada do lado. Já contei essa história para algumas pessoas, talvez você até tenha ouvido já essa história. E na sacada tinham 3 pessoas apenas, eu que estava num canto, né? E 2 irmãos conversando. Me lembro até hoje quem são aqueles 2 irmãos, inclusive. Eles falavam assim de maneira assim, muito vibrante, empolgada, sobre o que Deus tinha falado com eles alguns dias, né, antes daquele momento que a gente estava na igreja. E falavam sobre aquilo ali, o que Deus falou, o que o Espírito falou. E eu era novato, eu estava ali há poucos meses na igreja, não entendia nada do que estava falando, mas uma coisa me chamou a atenção: o fato deles insistirem no ponto que Deus falou com eles. Aí, um pouco até constrangido, mas eu pedi desculpa por ter ouvido a conversa deles, né? Mas eu me aproximei e falei: escuta, vocês estão dizendo que Deus falou com vocês? E ele falou: sim, Deus falou com a gente. Eu falei: tá, como? Explica como é que eu faço para Deus falar comigo. E eles ficaram assim, meio como sem saber dar uma resposta clara para mim sobre aquele assunto. E eu me lembro que o irmão, então, ele só disse uma frase para mim: você vai aprender. E eu falei ontem com vocês que eu fiquei quase 2 anos naquela igreja, desde que comecei a frequentar, mas quase 2 anos sem entender qual era a vontade de Deus para a minha vida. E aquela pergunta, né, que eu fiz para aqueles irmãos naquele dia, despertou uma vontade de eu querer saber mais. Eu vinha tentando descobrir como me aproximar de Deus, mas até então não tinha acontecido nada. E eu acabei descobrindo naquele dia que eu tinha feito muitas amizades naquela igreja, menos a que mais importava: uma amizade com Deus. E eu quero contar no final da prosa de hoje uma outra história ligada a essa, completamente diferente. Então, como é que nós começamos uma amizade com Deus?
Como é que isso se desenvolve? E aí, né, nada melhor do que nós falarmos como base, tendo como base aqui, alguém que foi chamado pelo próprio Deus como seu amigo, conforme o texto que eu li no começo para vocês, né, de Tiago 2,23. Então, já relembrei aqui alguns pontos importantes, vamos lá antes de continuar. Primeiro, que a revelação da vontade de Deus acontece no ambiente de amizade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não existe fórmula mágica para eu descobrir a vontade de Deus. Existem princípios, tá? E começa com um passo, que é o de hoje. E uma outra coisa importante, falar sobre a amizade com Deus, queridos, aqui, uma coisa que é fato, e eu descobri isso ao longo desses anos, a amizade com Deus, ela segue os mesmos parâmetros de uma amizade comum. O que eu quero dizer com isso? Ela é baseada em relacionamento, em passar tempo juntos, em conversar, em ir aprofundando a confiança, né, um com o outro. Então, a amizade com Deus é muito parecida com o padrão que nós usamos para desenvolver outras amizades. Não tem muita diferença. A grande diferença, no caso da amizade com Deus, é uma só. É que Deus nunca irá nos decepcionar. Talvez, né, você já tenha sofrido decepções com amizades. Eu já tive. Né? Não é incomum encontrar pessoas que tenham tido decepções e ficaram magoados com certas amizades que fizeram. No entanto, isso nunca vai ocorrer em relação a Deus. Pode ser que eu ache que Deus fez alguma coisa ruim para mim e muitas vezes interpreto Deus dessa forma. Ah, mas se Deus é bom, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que acontecem tais coisas? Pode ser que nós atribuamos a Deus algum aspecto negativo, mas isso não é verdade. Deus, na sua perfeição, na sua grandeza, na sua soberania, Ele nunca vai trair a nossa confiança. Nós que podemos interpretar a questão dessa forma. Ok? Então, essa é a grande diferença que existe. Então, para falar como começar, como se tornar um amigo de Deus, ou se já somos amigos de Deus, talvez já sejamos, como dinamizar essa amizade, nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão foi chamado amigo de Deus e ele tem uma série de coisas na sua vida que nos ajudam a entender esse processo de aprofundar relacionamento com o Pai, de chegar perto de Deus cada vez mais. Ele tem isso, ok? Por isso eu escolhi ele para ser a nossa base. Quero ler dois versículos, né? Um versículo eu já li para vocês, que é o Tiago 2,23, mas eu quero ler mais um. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, diz assim, ó, não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Então perceba que o título de amigo de Deus ele já aconteceu lá no Antigo Testamento e que Tiago só vai ratificar isso no Novo. Muito bem, vamos pegar alguns pontos então da vida de Abraão, do relacionamento dele com Deus que nos ensinam princípios para hoje. Primeiro, queridos, e muito importante, amizades verdadeiras exigem decisões difíceis. Vou repetir, amizades verdadeiras exigem decisões difíceis. Por quê? Porque Abraão vivia ali na Caldeia, né, na cidade de Ur, mais propriamente dito, tinha sua vida comum, sua vida ali, tinha muitas riquezas, era um homem próspero. Faltava ali algumas coisas, e uma delas que nós sabemos, faltava um filho, porque Sarai, né, então na época, sua esposa, era estéril. Mas, fora isso, ele estava muito bem instalado em Ur dos Caldeus. Não estava bem na questão religiosa, porque era um país idólatra, ele não conhecia Deus. Mas, de repente, Deus se manifesta, se revela a Abraão e faz um convite para ele, um convite inusitado. E qual era o convite? Ô Abraão, você quer ser meu amigo? Você quer ter um relacionamento comigo? Você não me conhece, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
E Abraão ouve a voz de Deus dizendo para ele: sai aí da tua terra, sai da tua zona de conforto e vai para o lugar que eu vou te mostrar, vai para a terra que eu te mostrarei. Então perceba a decisão difícil de Abraão de sair do ambiente que ele estava acostumado, onde ele já morava há tanto tempo, onde estavam todos os seus familiares. É a nossa chamada, né? Falamos muito hoje, zona de conforto, quebrar paradigmas. Ele teve que abrir mão do lugar, do que ele era, do lugar que ele estava, para poder iniciar uma amizade com Deus. E isso vale para os dias de hoje, vale para nossas vidas. Aqueles que já andam com Deus, você já entregou sua vida a Jesus Cristo, você sabe disso. Nós não podemos continuar, muitas vezes, no lugar que nós estávamos antes, e não podemos de maneira nenhuma continuar da mesma forma. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala aqui: eis que tudo se fez novo, né? Nós somos novas criaturas, nós somos chamados para uma outra realidade de vida. Então, tornar-se amigo de Deus tem decisões difíceis a serem tomadas. Nós temos que romper com tudo que tem a ver com o nosso passado. E nesse passado tem muita questão, né, de erros, de pecado, de envolvimentos indevidos, de práticas indevidas. E tudo isso tem que ficar para trás. Abraão deixou tudo para trás para poder entrar numa relação com este Deus. Então, o primeiro ponto, queridos, se nós queremos saber a vontade de Deus, nós precisamos ir obedecê-lo e fazer aquilo que ele quer, né? E fazer isso é ruptura em alguns instantes. Lembra que na live passada eu comentei que se você quer saber a vontade de Deus, que eu tinha uma boa notícia para você, eu falei isso ontem. E qual era a boa notícia? Se você quer saber a vontade de Deus, então fique tranquilo, porque mais do que nós, Deus quer revelar a vontade dele para nós. Mais do que o nosso desejo, né? Eu posso garantir isso, como disse ontem, isso é uma certeza. Então, quando nós começamos um relacionamento com Deus, a iniciativa é sempre de Deus. Dá uma olhadinha nas Escrituras. A iniciativa é sempre de Deus. E no nosso caso, Deus já tomou essa iniciativa. Como tomou a iniciativa? No momento que Deus faz todo um processo para mudar a nossa condição dentro do pecado e das trevas. Que Ele envia Jesus Cristo para nos livrar da morte do pecado, para nos tornar filhos de Deus. Ele está tomando a iniciativa em mudar a nossa realidade e nos aproximar mais dele. A iniciativa é sempre dele. Sempre. Então, quando se trata de amizade comum, não, né? Amizade comum, eu posso começar uma amizade, ou a pessoa pode começar uma amizade comigo, tomar a iniciativa. Mas em relação a Deus, a iniciativa é sempre dele. E aí, a questão é, nós vamos topar iniciar essa amizade? Porque percebe que fazer uma amizade com Deus é entrar numa aventura. Abraão entrou numa aventura onde ele não tinha a menor ideia para onde ele estava indo. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer com ele. Aí entra a questão da fé, né? Quando tem uma amizade verdadeira aqui, nós não conseguimos ter uma grande amizade sem uma entrega, sem se soltar para dentro dessa amizade. E com Deus é a mesma coisa. E Abraão se entregou completamente e foi para a direção que Deus o chamou, que Deus apontou para ele. Então, a amizade verdadeira, ela é muito importante. Hoje em dia até nós temos muita gente com problemas na vida. Por quê? Porque se envolveu com amizades ruins, que arrastaram essas pessoas para uma aventura, mas com aventura para o mal. Amigos verdadeiros, queridos, são aqueles que nos desafiam a coisas boas, que nos levam para descobertas. E Deus estava levando Abraão aqui para um caminho que ia mudar completamente o destino dele. E aí, queridos, eu falei ontem, eu passei por um momento na minha vida, até uma certa idade, de não ser nada, não ter perspectiva nenhuma. Mas quando Deus entrou na minha vida, quando eu comecei a me envolver com Deus, demorou um pouco, como eu falei, mas Ele mudou o rumo da minha vida completamente. E eu vou contar um pouco disso nessa semana para vocês.
Contei como começou. Hoje eu vou contar uma primeira experiência que eu tive e outras virão depois. Tudo bem, você pode pensar comigo, ok, eu quero ser um amigo de Deus, mas essa história que está contando para mim é de um homem da Bíblia, é de Abraão, um homem que foi chamado profeta de Deus, foi chamado amigo de Deus, é o pai da nação judaica. E quem sou eu? Eu sou ninguém. Ninguém sabe que eu existo, talvez você possa pensar. Ou então, sabe que eu existo, mas eu estou aqui numa igreja pequena, ou se estou numa igreja grande, não tem nenhuma evidência. Então, será que ser amizade com Deus nesse nível é para mim? Aí a resposta é uma só: sim, é para nós, para qualquer um que queira se envolver profundamente com Deus. Qualquer pessoa pode ter uma amizade verdadeira e profunda e reveladora com Deus. Como nós sabemos isso? Vou ler um texto para vocês aqui. Está aí no Evangelho de João, fala assim, ó: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Texto que nós conhecemos, Jesus falando a seu respeito e a meu respeito. Jesus falando a respeito daqueles que um dia deixaram que ele entrasse no seu coração, entrasse na sua vida. Ele fala, eu vos chamo amigos, você não chama você simplesmente mais servos. Tudo que eu sei eu estou falando para vocês, eu conto para vocês. Então, existem novos amigos de Deus nesse mundo. Esses novos amigos de Deus, é você que já entregou sua vida para eles, sou eu, que fiz a mesma coisa há 40 anos atrás. Então, nós somos sim amigos de Deus. Podemos sim ser chamados, somos chamados, e não é por qualquer um, é pelo próprio Filho de Deus que fala isso. Aliás, é o próprio Filho de Deus que fez essa transformação, na nossa vida. Ele fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Olha só, uma coisa que ele fala que é interessante também, antes de comentar isso aqui: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Lembra? Abraão se tornou amigo de Deus, que Abraão fez o que Deus mandou para ele. Sai da tua terra. Então Jesus está falando a mesma coisa para a gente. Querem ser meus amigos? Então façam o que eu estou mandando. Continuem me obedecendo. Se aprofundem no relacionamento comigo. E vocês serão sempre os meus amigos. Escolhidos por ele. E fala ainda que se nós fizermos isso, se nós permanecermos com ele, dentro dessa escolha que ele fez pelas nossas vidas, tudo que nós pedimos ao Pai em nome dele será concedido. E Abraão, aconteceu uma coisa interessante com ele, que é o seguinte: a gente percebe quando você lê a história dele, que ele vai aprofundando a amizade dele com Deus. E um dia acontece uma coisa diferente numa tarde na vida de Abraão. Ele estava lá, tardezinha, ali, oriente, sol quente, imagino que se refrescando depois de um dia de trabalho. E de repente, sol ainda forte na tarde, ele vê 3 homens se aproximarem. Só que Abraão, a essa altura, ele já tinha uma sensibilidade das coisas de Deus maior. Ele percebeu que não eram homens comuns. E quando você lê o texto, fala que ele rapidamente já preparou água, preparou alimento, pegou o melhor que ele tinha ali, mandou cozinhar para aqueles homens. E aqueles homens sentaram ali e comeram, junto com Abraão. E ele ficou ali olhando, assistindo aquilo tudo. Eu fico imaginando, fazendo uma ficção aqui daquele momento. E um dos homens falava de um jeito que Abraão parece que era engraçado. Parece que eu já ouvi alguém falar assim comigo. Esse tom de voz, parece que eu já ouvi. Quem é esse homem que está aqui hoje? E passa um pouquinho do tempo, e aí vai descobrir que diante dele estavam 2 anjos. E vai descobrir mais do que isso, que um deles, que o terceiro, nem era um anjo, era uma pré-manifestação em carne do próprio Deus. Como que você sabe que é Deus? É só ler o último versículo, que
que quando Deus fala, conversa com Abraão, fala, ele vai embora, e foi-se o Senhor depois que falou com Abraão. Era o próprio Deus ali presente. E Deus traz uma promessa para Abraão. E qual é a promessa ali? A do filho que ele não tinha. Olha que interessante, queridos, quando nós acatamos uma ordem de Deus, quando nós aceitamos nos tornar amigos de Deus, Deus vai nos levar para uma aventura, e dentro dessa aventura que Ele vai nos fazer trilhar, esse caminho que Ele vai trilhar, Ele vai suprir aquilo que nós não conseguimos de outra maneira. Ele vai completar a nossa vida. Deus completou a vida de Abraão com a promessa de um filho. Mas aí Deus fala uma coisa a mais para Abraão, e Deus diz o seguinte: levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então perceba que Deus vai contar para Abraão ali, você continuar lendo esse capítulo, o que ele ia fazer em relação a Sodoma e Gomorra. E aí tem aquela famosa discussão de Abraão com Deus, né? Se tivesse lá 50 justos, se Deus ia destruir, se tivesse 45, se tivesse 40, e assim por diante. Então ali nós aprendemos uma coisa, que Deus tem segredos, e que Ele reparte esses segredos com quem? Com aqueles que são os seus amigos. Mas não é só isso, né? Que fala aqui, né? Olha, tem um versículo que fala sobre isso, perdão. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então Deus tem segredos, Ele vai revelar para aqueles que temem a Ele, que obedecem a Ele, que tremem e temem, né, da sua palavra, como diz, né, nas Escrituras. O profeta Amós fala uma coisa assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem revelar, né, aquilo que Ele vai realizar, o que Ele está fazendo para os seus servos, né, os profetas, para os seus amigos, como Abraão. Mas aí, talvez você pense, mas Sinésio, de novo aqui, né, falando dos profetas, falando de amigos, né? Bom, nós já vimos aí que Jesus nos fez mais que servos. Nós sabemos disso. Então nós somos, né, também chamados pelas Escrituras, enquanto obedientes a Cristo, como amigos de Deus. E outra coisa, Jesus também nos comissionou. Ele nos fez testemunhas deles, né? Atos 1:8. E recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, né, em Samaria e até os confins da terra. Então, se depende de cargo para ser amigo, ok. Então nós somos amigos de Deus e também fomos comissionados como portadores de uma mensagem, que nada mais é do que aquele profeta que tem a mensagem de Deus, que anuncia essa mensagem de Deus. Então, amigos, segredos, intimidade, né? Todos termos que Deus usa aqui para descrever diferentes aspectos do que? Do nosso relacionamento com Ele, tá? Alguns pontos sobre amigos, né, que a gente percebe aqui, olhando para Abraão, olhando para o relacionamento dele com Deus. Amigos se conhecem. E se conhecem por quê? Porque passam tempo juntos. É muito gostoso você ler a história de Abraão com cuidado. Você vai ver que, conforme ele vai caminhando com Deus, conforme ele vai andando com Deus, ele vai aprendendo algumas situações. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, Deus fala para ele: vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus mostra para Abraão aquela terra. Porém, quando chega a questão do sacrifício de Isaac, leia o texto com atenção. Deus fala com Abraão que vai para ele pegar o filho dele e fazer o sacrifício num lugar que ele ia mostrar de novo. Repete a mesma coisa.
Só que dessa vez, leia o texto com cuidado, você vai ver que Deus não mostra. Abraão percebe onde é o lugar, porque ele levantou os olhos e viu o lugar. Já tinha aprendido a andar com Deus, né? Entender a linguagem de Deus. Então, amigos se conhecem. Agora, na questão de conhecer um ao outro, da parte de Deus para nós, isso não é problema nenhum. Por quê? Olha o que o Davi fala, o rei Davi fala, né? No Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus nos conhece perfeitamente. Nunca permita, meu caro irmão ou irmã, que esse engano entre no seu coração, como se Deus não entendesse você, como Deus não conhecesse a sua situação, porque Deus nos conhece. Tudo que nós passamos, tudo está plenamente na presença dEle. Agora, nós não conhecemos a Deus perfeitamente, isso é verdade. E às vezes nós somos levados até interpretar mal aquilo que Deus faz. A experiência de Elias, do profeta Elias, é bem interessante. Quando Elias enfrenta lá aquele problema com Jezabel e ele foge da presença de Jezabel. Eu gosto muito dessa história porque Elias, ele não vai para qualquer lugar, né? Nem sempre destacam isso, né? Mas quando eu leio, eu sempre lembro e observo esse detalhe. Para onde Elias vai? Elias vai para o Monte Horebe. Mas por quê? O que tem a ver Horebe? Horebe é onde ficava Sinai. Ou seja, Elias, na hora de angústia, ele vai para um lugar que ele sabe que Deus se manifestou ali. E como Deus se manifestou lá no Sinai? Com trovões, terremotos, fogo. É só ler lá o Velho Testamento que você vê isso. E quando Elias chega lá, tudo isso acontece diante dele. Só que ele percebe que Deus não estava nem naquelas coisas. Deus vai falar com Elias de uma forma completamente diferente. Então, às vezes, nós somos induzidos a achar que Deus vai agir assim ou assado. E Deus ele vai nos tratar, não segundo coisas do passado, como Ele tratou com outras pessoas, às vezes. Ele nos trata como indivíduos, conhecendo quem nós somos. E vai nos ajudar a conhecer quando é Ele e quando não é Ele falando, como Elias percebeu. Amigos, também se reconhecem pela voz. Jesus falou o seguinte: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, falando do pastor, vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Nós começamos a ouvir, entender, vamos andando com Deus, a gente vai discernindo a voz dele, sabemos quando é ele falando e quando não é. Mas é vivência. Perceba que Abraão vai aprender isso na vivência. Jesus está falando aqui de pessoas que são ovelhas, que vivem debaixo do cuidado dele. Isso então, queridos, um pouquinho do que é se tornar um amigo de Deus. E eu convidaria você a ler com bastante cuidado a história de Abraão, começando ali, finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, e vá até o capítulo 25. Veja a história desse homem, veja como ele foi aprofundando a amizade dele, andando, errando em alguns momentos. Ele erra, quando chega a questão de Sara, por exemplo, ele mente a respeito de Sara, para tentar se livrar de uma situação, e aquilo não ajuda em nada, às vezes só complica. Mas ele estava tentando, ele estava ali andando, ele era um novo nessa questão de caminhar com Deus. Nós não vamos acertar todas, mas aos poucos nós vamos adquirir experiência, a amizade se refina em relação a ele. E eu disse que ia contar uma história para vocês, fechando o dia de hoje. Voltando lá no começo, quando aquele irmão falou comigo, um dia você vai aprender o que é ouvir a Deus, como é que é falar com Deus. E o tempo passou.
Passou muito tempo ali. Chegou um período que eu vivi um tempo muito difícil na minha vida. Foi quando tive que servir o exército. Então a época do exército foi terrível. Por quê? Você enfrenta uma série de situações. E a fé ali, minha fé, não só minha, mas de alguns amigos que estavam juntos ali, irmãos no caso, nós tivemos que lutar para não cair da fé, para não se envolver na bagunça daquele povo do quartel. Um dos irmãos, infelizmente, acabou até se desviando naquele período, mas os demais não, permaneceram firmes. E aí, nós ficamos ali, aquela luta toda, e aquele momento começou a me trazer algumas experiências novas com Deus. Eu comecei a entender mais de Deus por conta daquela situação e por falar mais com Ele. Eu me lembro de um dia que foi a primeira vez que Deus falou comigo. Foi o primeiro dia que eu pude dizer, nossa, então é assim que funciona. Isso aconteceu durante um acampamento de jovens. Eu estava enfrentando uma certa situação e tinha a ver com uma pretensão de namoro. Eu estava ali orando sobre aquela questão e eu queria muito, né, que aquilo desse certo, que aquilo acontecesse, mas eu percebi que não ia acontecer. E aí eu acordei de manhãzinha no acampamento. E esse lugar que nós fazíamos os nossos retiros lá em Votorantim, o famoso Parcão, né? Quem é de Votorantim está ouvindo aí vai lembrar do que eu estou falando. Ele tinha uma parte que era uma mata, né? Bastante mato, um canto assim. E eu saí, entrei no meio daquele mato. E ali eu comecei a questionar a Deus uma série de algumas coisas. E de repente Deus me fez lembrar de algumas situações. E o curioso é que Deus me fez lembrar justamente de Abraão. Ele falou, você leu sobre Abraão esses dias. Eu falei, Deus, eu li sobre Abraão. Eu falei, então, lembra dele? Me fala um pouquinho com Abraão e Ló. E eu falei, Deus, como é que tem a ver a história de Abraão e Ló comigo? O problema que eu estou passando aqui. Eu comecei a questionar ali, aquela lembrança que Deus queria que eu pensasse em Abraão e Ló. E aí Deus me fez entender onde ele queria chegar. Ele me perguntou o seguinte, qual é o problema que havia entre Abraão e Ló? Eu falei, nenhum. O problema que fez com que eles se separassem foi porque os pastores deles brigaram por causa de terras. E aí eles então decidiram e se separaram. Então a briga não foi aqui em cima, foi aqui embaixo. E Deus falou assim, é isso. É isso o que, Senhor? O problema não é entre você e a pessoa que você está orando e pensando no relacionamento. O problema é que os sentimentos seus e os sentimentos dela são conflitantes. E isso vai separar vocês. E foi muito interessante, sabe por quê? Porque quando eu saí do meio daquele mato ali, eu não estava mais triste, eu estava pelo contrário, eu estava assim, explodindo de alegria. Por quê? Deus falou comigo, porque eu fui lá aqui no meio daquele mato ali, daquele matagal, e Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele ali, eu dialoguei com Deus. E naquele dia eu lembrei, eu aprendi. Então eu aprendi alguma coisa. Então aquilo que o irmão falou para mim lá atrás, um dia você vai aprender, eu tinha aprendido alguma coisa. E tudo aquilo, queridos, era apenas o começo de uma longa história de conversas, né, e diálogos com o Senhor. Era só o começo. Eu estava começando a me tornar um amigo mais chegado de Deus e poder conversar com Ele. Então, lembrando que decisões difíceis, nós queremos ser amigos de Deus, abrir mão de algumas coisas. Lembrar que Deus quer nos levar para uma aventura, só que quando a aventura é com Ele, ela é fabulosa, porque a aventura de Abraão lhe trouxe um filho que ele não tinha, lhe trouxe e descobriu segredos que Deus começou a repartir com ele e fez dele o pai de uma grande nação, ou seja, um homem desconhecido que estava lá numa cidade pagã, agora não, se torna o pai de uma grande nação, é o seu pai na fé, é o meu pai na fé até os dias de hoje. E os filhos dele, a nação dele está lá, né? Israel. Percebe a aventura que Deus fez na vida de Abraão? Então o desafio para nós nos tornarmos amigos de Deus é isso, é porque Ele vai mudar a nossa história de uma forma que nós sequer podemos imaginar. Sequer podemos imaginar.
Eu experimentei muito disso. E como eu disse, eu vou contar um pouquinho para vocês ao longo dessas lives aqui até sábado. Tá bom? Amanhã temos mais um pedacinho. Nós vamos ver mais uma coisa que acontece conosco e uma forma de saber a vontade de Deus, e é conhecendo os seus pensamentos. O que é que Deus pensa sobre as coisas que nos cercam? O que é que Deus pensa a nosso respeito? E o que nós pensamos dele? Amigos conhecem os pensamentos uns dos outros.